como é que fica? Boa tarde. Boa tarde, Robert. Boa tarde, Elcio Moreira e todos os amigos aqui da FM do Povo e nossa população de Jorge Teixeira. É um prazer muito grande a gente vir aqui dar uma resposta à população. Resposta essa que, como eu falei ontem na sessão, para alguns houve uma grande valorização e para muitos um grande prejuízo. Mas esse é o processo democrático, é o jogo do poder. Infelizmente, as pessoas elas têm o direito de receber um voto. A população vota, a população escolhe muitas vezes errado. Está aí um exemplo, onde valores tão altos, gastos num transporte escolar de forma irregular, foi arquivado por um julgamento simplesmente político. Né? E é bom deixar claro o seguinte, que a votação, digamos, a nivelação 9 vereadores, não é isso? São 9, né? Isso. Os 5 votaram pela cassação. Pela punição pela punição que a consequência era a cassação. CPI pedia, né? Ia terminar, isso. Né? Agora, o que aconteceu? Tendo em vista que 5 votaram a favor, né? Pelo afastamento da prefeita, e 4 votaram pelo arquivamento, como não houve uma maioria, como é que vocês chamam lá? O sexto voto, a maioria absoluta. Seria uma maioria, precisaria de um sexto voto. Então, como não houve esse sexto voto, ficou 5-4, né? Então, aí tiveram que arquivar o processo. Mas a maioria dos vereadores, no caso, o Nego, a Neuza, a Cleide, Zé Barbosa e o Wilson votaram pela cassação. 4 votaram pelo arquivamento. No caso, a Rosa, que era presidente da Câmara, que poderia, aliás, qualquer um dos 4 aqui poderiam votar. Com certeza. Né, seria a Rosa, a esposa do Beto, a Nalva, né? O Walter Araújo Siqueira. O Walter Siqueira, aliás. De Colina. Walter Araújo é o ex-presidente da Assembleia Legislativa. E a Iranides, né? Qualquer um desses aqui, se vota pela cassação, então ele estaria resolvido o problema, né? Na verdade, né, Elcio, deveria ser os 9, né? Os 9 vereadores, porque ali estava provado e comprovado. Foram 9 dias, Elcio, de julgamento, foram mais de 80 horas de leitura, então... Agora, isso no final tem um relatório, sim, né? O que foi colocado? Que votavam a favor, por quê? Olha, arquivamento. As desculpas são desculpas tão supérfluas que, como por exemplo, dizer que participou da comissão e não achou nada ilícito. Aí é onde eu pergunto a você, como é que não acha nada ilícito se começa da ordem de serviço a dar uma empresa que ela já concorreu irregularmente, que ela não tinha nem certidões para concorrer? Como é que não tinha nada ilícito? Como é que não tinha nada ilícito se a empresa recebeu por um serviço que não prestou? Como é que não tinha nada ilícito se ela recebeu por um serviço que ela prestou de péssima qualidade? Então, as desculpas são tão esfarrapadas que nem compensem nesse mérito. O que nós viemos hoje aqui, Elcio, foi simplesmente, nós prometemos a você que viríamos dar uma satisfação à população e dizer que o julgamento político realmente acabou. Mas agora cabe à justiça. A justiça a gente confia, a gente tem um entendimento de saber que o Ministério Público, essas questões que se referem à coletividade, à sociedade, vai para a justiça? Com certeza. Civilmente, eu vou fazer igual assim, quem sou eu para ser uma advogada? Mas um determinado advogado falou para mim que das 31 infrações dessa CPI, Elcio, tem 12 ali que ele rasga o diploma dele se ela foi inocentada civilmente. Então, politicamente, é um voto. E vou dar outros exemplos a você, se você me permitir. Esse problema de advogado rasgar o diploma dele, aqui já aconteceu no município de Jaru e o cara não rasgou, né? Esse é o problema, né? Exatamente. E aí é onde eu falo para você, o que a gente viu na administração, por exemplo, do próprio esposo da prefeita. Ele conseguiu também engavetar, arquivar uma CPI da estrada da linha 664 de Colina Verde. Mas o futuro provou que aqueles vereadores que trabalhou naquela CPI da época, quando o marido dela era ex-prefeito, que realmente a justiça estava certa e ele estava errado. Que hoje ele é um ficha suja. Aí vamos mais para frente. Se o povo de Jorge Teixeira lembrar, Elcio Moreira, vai lembrar de Manel Andrade, onde os vereadores pediram lá
a questão de uma CPI lá das escolinhas e foi pedido o arquivamento também no julgamento político. E hoje Manel Andrade está o quê? Sujo, por conta que os vereadores daquela época que queria caçar o Manel Andrade comprovaram que realmente havia irregularidades nas escolinhas. E tá aí Manel Andrade condenado e tendo que devolver. Assim vai ser a prefeita Cida. Eu não tenho dúvida, eu estou de cabeça erguida, nós fizemos nosso trabalho e você acha, pode... então, que quando vir o julgamento jurídico será diferente? Com certeza, eu não tenho dúvida da seriedade que nós fizemos aquele trabalho, da seriedade desses vereadores que votaram a favor dessa cassação, porque realmente queriam uma punição imediata, uma punição rápida. Mas isso não quer dizer que juridicamente ela não vai pagar. Civilmente, pode ter certeza, a Cida do Neném nunca mais é uma ficha limpa. Muito bem. E você, Barbosa, como é que fica? Primeiramente, quero aqui agradecer o Elcio, o Elvis, que está aqui nos atendendo, e a população de Jorge Teixeira e os outros pessoas que estão nos municípios vizinhos, Jaru, Teobroma, que está nos ouvindo. Quero dizer o seguinte, que ali houve uma CPI. Eu, desde o princípio, eu fui ajudar a ler ali o processo, certo? E não tive, assim, uma preocupação com a questão, Elcio, de resultados, né? Porque cada um tem que assinar pelo seu CPF, né? Cada um tem que fazer aquilo que acha que é certo e acho o que é errado. Eu sou professor, eu trabalho nas escolas do município e eu conheço a realidade. Como todos os demais, principalmente os usuários do transporte escolar daquele município, conhecem essa realidade. E quero deixar bem claro que muitas das vezes tem uma dupla interpretação em relação ao caso da CPI, que joga assim, que a prefeita está fazendo isso, que a prefeita está fazendo aquilo. E ali o mérito, Elcio, o mérito que foi julgado naquela CPI foi o transporte escolar de 2014. As testemunhas oculares, as testemunhas vivas desse processo é os usuários do transporte escolar. E quem tem dúvida, que acha e dizem que está certo, vai lá nas linhas, onde é que está o povo que usa realmente o transporte, talvez também na área urbana, e pergunta se o transporte de 2014 foi feito de uma forma certa. Aí poderei tirar a minha opinião em relação a isso aí. Que o povo, eles vão dizer, e eles são testemunha, que o transporte escolar de 2014, indiferente do que aconteceu, o que deixou de acontecer, não foi de uma forma legal. Porque tanto que foram lá 12 ônibus, que até a comissão de recebimento, o Detran e a Polícia Militar, os demais que receberam ali, eles rejeitaram, eles só aprovaram 2 ônibus, que estavam legal, mediante o contrato. Porque eu acredito, e nós sabemos da forma organizada, que o contrato, quando se vai prestar um serviço com a prefeitura, tem que ter um contrato, não tem? Então esse contrato ele tem cláusulas e tem normas, né? Então a empresa no momento ali foi mais que provado que não cumpriu com aquelas normas que estavam ali. Indiferente de paixões políticas, umas coisas que eu não carrego comigo, mas eu digo o seguinte: as pessoas têm direito, até na própria vida pessoal e também na vida pública, que é mais complicada ainda, direito de escolha. Ele tem direito de escolher o que é certo e o que é errado. Eu escolhi o que era certo e estou de consciência limpa e de cabeça erguida. Ok, nego, e aí? Você vai continuar com a carretinha lá? Com certeza. Ganhando ou perdendo na votação, isso pouco interessa. A carretinha tá lá para baixar o sarrafo. Com certeza. Quero aqui agradecer a Deus primeiramente e aqui cumprimentar o Robson e comentar você, Elcio, e pelo excelente trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse município e região. São mais de 22 municípios que abrange essa rádio, que é muito importante, o sonoplatista ali. Agradecer a todos vocês aqui e aqui dizer para a população de Jorge Teixeira, saudar a população de Jorge Teixeira, Colina Verde e região, principalmente Colina Verde, que foi a região que hoje nós estamos aqui nesse assunto desse transporte escolar, que foi a região de Colina Verde, foi muito lesada pelo transporte escolar ali, Elcio, onde aconteceu essa CPI, essa investigação, foi por causa da população, não foi por causa de nós, perseguição política não, que sou oposição não. Eu não sou oposição à prefeita não.
Eu sou oposição naquilo que é errado para o município, onde a população vinha ali falar com a gente, quantos e quantos pais chegavam ali em casa, ali em Jorge Teixeira, falando que os ônibus, o tal dia o ônibus não passava, outro dia o motorista não ia, o ônibus quebrava, alunos de menor tal dia passava só o motorista e o ônibus ficava. O ônibus ficava, era complicado. Em cima disso, Elcio, nós foi aberta fizemos um requerimento, eu e a vereadora Liliane e o vereador Irani, e foi aprovada ali naquela Câmara ali de vereador por unanimidade ali, por toda a maioria dos vereadores, para investigar. E hoje a gente teve o resultado de ali hoje pro 4 que queria a coisa certa, pro 5 que queria a coisa certa. Mas eu não tenho nada a ver do voto de cada um, do colega ali, eu não interfiro no voto de ninguém, o voto é político. Eles entenderam que não era desse jeito, mas a gente teve 31 irregularidades que estava ali que agora tava quem lesando. sabe, como a Liliane falou, daqui mais alguns anos a prefeita esteja agradecendo aos vereadores, agradecendo entre aspas, né, aos vereadores que votaram pelo arquivamento, porque como a Liliane falou, no futuro, quando acontecer o julgamento jurídico da coisa, se de repente ela vir a ser condenada, aí ela deve fazer um banquete e oferecer para a Rosa, para a Nalva, para o Walter e para a Eranides, né? Que com certeza serão responsáveis também por ter complicado a vida dela politicamente. O futuro dirá, né? Como bem frisou aí a Liliane, né? E aí, quem sabe, ela vai pensar em você, né? Agradecer. Se tivesse acontecido o que aquele pessoal tentou fazer naquela ocasião, eu estaria livre de toda essa problemática, né? No caso, que votaram pela cassação, Nega, a Neuza, a Cleide, Zé Barbosa e o Wilson. Mas é isso aí, Elcio. A gente só queria deixar bem claro para a população que ali nós passamos 9 dias ali lendo aquele processo, porque dizia o processo, a nossa lei orgânica, nosso regimento interno, que deveria ler aquele processo todinho. Fizemos nosso papel, cumprimos ali, cada vereador foi ali, fez o seu papel, lemos ali. Foi 9 dias de julgamento, porque não tinha como torar a noite, porque tinha um cansaço do sono. Mas graças a Deus conseguimos concluir com 9 dias. Agradecer muito os suplentes, o Zé Barbosa, a Cleide Melo, o Wilson, que foi o suplente dos vereadores ali, do Irani, da Liliane e do Valdo. Aqui fala o seguinte, que a decisão da Câmara em arquivar a denúncia com as supostas irregularidades apontadas pela CPI de transporte escolar não foi tomada como surpresa pela população local, que já esperava o resultado. Em conversa, alguns parlamentares neste domingo, né, antes da votação, em especial as que votaram contrários em Jorge Teixeira, a Câmara arquiva, dizer que a Câmara iria realmente se posicionar a favor do arquivamento do processo, e que foi o que aconteceu, né? Eles ressaltaram que desde o final da sessão receberam telefonemas de moradores da zona rural, os parabenizando pelo trabalho e pela postura diante dos problemas que envolveram todo o processo. É isso aí. O bom é quando a população reconhece, né? Algo mais aí, nego? Não, só quero aqui agradecer, Elcio, pelo espaço que temos nos dado aqui nessa emissora e parabenizar pelo trabalho e deixar bem claro para a população que eu tive minha posição e os demais colegas que votou ali para cassação, para coisa certa. Tiveram 2 advogados, né? O Indiano e o Dr. Tomás Correia, que apontaram algumas inconsistências nesse processo. Não foi tomado esse cuidado em relação a essas inconsistências, Liliane, apontadas ali nos argumentos dos advogados, Dr. Tomás e Indiano? Robert, realmente foi batido muito nessa tecla, foi muito boa a sua pergunta, pelo seguinte, para a gente poder esclarecer para a população que estava ali ouvindo. A CPI, o trâmite legal, a organização da lei, ela não tinha nada errado. A prova maior que eu te dou é que esses mesmos advogados entraram na justiça dias antes de começar a leitura, pedindo não só o arquivamento do processo, como também pedindo para ser cancelada a sessão. E foi realmente considerado pela justiça que estava tudo dentro da lei, tudo legal. E não adianta dizer decreto 201 e não obedecer a lei específica que a nossa Câmara tem, que é a Lei Municipal 389. E nós provamos que chegamos até o final, que desde o início esses mesmos advogados, junto com a prefeita, tentaram abafar a CPI, tentaram engavetar, e a gente lutou muito para chegar onde chegou.
para que a população pudesse ver quem realmente estava do lado do povo e quem realmente está do lado da prefeita. Deixa eu aproveitar e mandar um recado lá pro pessoal de Jorge Teixeira, para o meu amigo Wesley, da banda Os Garotos do Baile, que ele me liga, eu preciso falar com você, Wesley. Me liga aqui que eu preciso falar com você no meu celular. Obrigado a vocês, né? Tá dado o recado. Agora vamos esperar pelo próximo ato. Capítulo. O capítulo, como queiram, né? No teatro, porque eu disse ato, porque no teatro a gente chama ato. E essas câmaras, para mim, elas são cheias de teatros, né? São cheias de teatros. Aqui no município de Jaru tá... Então, né? Licença um pouquinho. Então, Elcio, aguarde, porque com certeza a luta continua. Porque quando é teatro, eu jurei a gente fala na minha posse ato, que eu né? ia combater a corrupção. E enquanto tiver aquela equipe ali do PMDB, você pode ter certeza que corrupção não vai faltar, não. E eu vou continuar lutando. Muito obrigada e um abraço a todos. Valeu, então. Barbosa, tudo de bom. Professor Barbosa, você ensina lá na cidade ou na linha? Na linha, qual é a linha?